Olá, sejam bem-vindos para o Papo para Casais com Mônica Palhares e Juliana. Hoje nosso assunto vai ser sobre o TEA. Como se relacionar com uma pessoa que tem TEA? Gente, o TEA é o transtorno do espectro do autismo, para quem não sabe. Noemi, tenho um amigo, e não é só ele, mas eu tenho, né, como meu filho tem o autismo, eu estou em contato com muitas pessoas do espectro, não só com esse tipo de transtorno, mas sim também TDAH, entre outros. E eu quero saber hoje como se relacionar com uma pessoa que tem o TEA num relacionamento afetivo, porque, por exemplo, esse meu amigo, ele se priva, e ele já me falou isso, ele tem 40 a mais, e ele fala pra mim, Juliana, eu não me relaciono afetivamente enquanto eu não aprender a lidar com o meu sentimento de isolamento. Eu fico desgastado emocionalmente de me relacionar com alguém. Então, eu prefiro me privar de ter uma relação, porque eu acredito que eu vou causar um transtorno para outra pessoa e eu não quero isso para ela. Então, como a gente se relaciona com alguém que tem TEA, que É, tem essas comorbidades, essas dificuldades? uhum. Bom, primeiro que eu sou terapeuta de casais, eu trato casais, e muitas pessoas que estão em relacionamento, elas podem ter um dos transtornos citados, só que hoje em dia a gente sabe que a- diagnosticar tudo, né? Diagnosticar tudo, trazer tudo para o relacionamento, muitas vezes é esse que é um dificultador. É de pensar, então eu tenho transtorno de aspecto autista, então eu tenho que me relacionar de determinadas formas. Eu tenho que ter um manual para me relacionar com essa pessoa. Na verdade, no relacionamento, os casais eles vão se conhecendo, eles vão entendendo o que é difícil para um, o que é dificuldade para um, o que é dificuldade para o outro, e os dois juntos vão tentando amenizar aqueles sintomas ruins de estar, por exemplo, num ambiente Uhum. barulhento, então escolher um ambiente mais silencioso, se colocar um pouco mais longe da banda, os dois entender que esta sensação que eu tenho, preciso amenizá-la, né? Mas eu não Uhum. posso sair deste mundo. Eu não posso não viver porque algumas coisas me incomodam. Uhum. Porque na vida de todo mundo, né, Juliana? Tem Na como. minha, na sua, Exato, tem coisas que incomodam no viver social. exato. Então, vive-se um pouco, afasta-se um pouco para poder ter um bem-estar. Mas os estímulos que são ruins, tentando amenizar, a pessoa consegue viver e conviver em vários lugares. Não precisa necessariamente se abster de um relacionamento. Eu não vou me Uhum. relacionar até eu ficar perfeito. Não, você vai ficar com esse jeito, com essa estrutura de funcionamento para a vida toda. Não é uma coisa que tem cura, não é como uma Exato. doença curável, é um transtorno. Um transtorno é um jeito de ser, um Uhum. jeito de se posicionar socialmente, um jeito de fazer troca, um jeito de comunicar-se. Então, é muito importante, sim, como disse o amigo, se conhecer, entender como é que funciona, ver que coisas são importantes e encontrar alguém que consiga entender e vivenciar isso. Uhum. E é muito comum, porque se a gente fosse escolher um relacionamento onde viesse para o relacionamento alguém perfeito, a gente não se relaciona. Sim. Tem muitas pessoas que gostam de estar em festas, como a gente estava colocando um pouco antes da gente gravar. Uhum. Por exemplo, você vai te relacionar com uma pessoa que gosta muito, que adora muito o uso de álcool. Então, ele é muito legal quando ele vai nas festas, ele se diverte, ele brinca. Mas você já pensou viver com essa pessoa Todo dia. em casa, Uhum. precisando pagar as contas, Uhum. precisando assumir as responsabilidades, precisando ter uma coisa um pouco permanente para que as coisas funcionem? Então também é difícil. Tem que ter adequação também, né? Não vai ver. Qualquer pessoa com diagnóstico ou sem diagnóstico vai precisar ter adaptação nos relacionamentos Claro. com outras pessoas. Uhum. Então, eu não vejo que isso é uma dificuldade, ou nem, não é que isso tem que ser uma dificuldade, nem é que isso a pessoa precisa, então, dizer, agora eu vou me afastar, fazer um tratamento
de psicoterapia, eu vou entender como é que funciona, vou criar um plano de ação para a minha vida, para como me relacionar. E aí você muitas vezes deixa de ser você mesmo, porque se você não para dizer assim, o que que isso causa em mim, o que que esse viver causa em mim, o que que esse jeito dessa pessoa causa em mim, tu também se impede de te conhecer, porque também mesmo as pessoas autistas, elas têm vários tipos, são Sim, vários no níveis. Então, quando vem para mim um casal em terapia e já me traz o Ah, diagnóstico, que legal. eu sempre falo que atrás, atrás de ti está o diagnóstico. Você está na frente, você é uma pessoa que vai aprendendo a lidar com a vida em qualquer etapa da sua vida e que atrás você diz, bom, eu tenho um funcionamento que é assim. Agora, esse funcionamento a gente está condenado a vida inteira a ficar assim? Ou a gente pode ir mudando? Porque à medida que você vai te conhecendo, que a pessoa vai conhecendo você também, vocês vão criando situações para viver a coisa mais difícil, conhecendo como é que ela se manifesta. Então, não é impedimento nenhum para isso. Até porque, muitas vezes, o parceiro ou a parceira olha e diz assim, então, ele é autista. Então, parece que nada pode ser visto, nada pode ser melhorado. Eu já tenho um casal que ele dizia assim, porque ela é doente, então ela tem essa doença, ela é autista. E aí a gente falava, olha, ela tem um jeito de, ela dizia, eu tenho um jeito que eu funciono, tem coisa que me incomoda, mas eu quero aprender a lidar com isso e eu quero enfrentar. Ela dizia, eu já sei que eu tenho essa irritabilidade, há muito barulho, então eu vou nos lugares que tem barulho, mas eu tento achar um lugar que eu possa ficar bem, eu vou me dessensibilizando. Sim. Então, à medida que a pessoa vai também vivendo, ela vai se modificando e ela vai mudando aquele jeito de lidar com aquilo que a deixa muito irritada. Então, cada pessoa precisa entender. Se tu está em um relacionamento, não precisa chegar com o diagnóstico. Porque aí não é... Você não está se relacionando com o diagnóstico, você está se relacionando com uma pessoa que tem algumas dificuldades. E todas temos, né? Claro. Todas nós temos dificuldades, claro. Né? Somos sensíveis a algumas coisas, outras não. A questão é exatamente essa. Parece que você tem duas posições quando você tem um laudo. Ou você se condiciona a ele, né? Ou você... E que isso é um problema. Exato, esse é o problema. Você se condiciona, aí você justifica tudo em você e fala, não, eu sou assim, gente, vocês vão ter que me aguentar. Ou então você fala, bem, eu sou assim, então eu vou me entender melhor e vou superar isso, porque é isso. Você vai ter que superar muitas coisas, como todos nós vamos superar muitas coisas. Mas você se condicionar, eu acredito que nós vamos bater sempre na mesma tecla que você fala, você ainda é uma criança. Você é uma criança. Você é uma criança com autismo, com TDAH, uma criança sem TDAH, mas você está evitando lidar com as situações. Então você se priva de se relacionar porque você não quer ter que lidar com aquilo, que é, talvez você sim vai ter que ter uns desenvolvimentos e falar para a pessoa, olha, eu tô, né, saturado ali mentalmente, eu preciso de um pouquinho de reclusão. Se a outra pessoa não conseguir entender, tudo bem também, mas as relações vão ser construídas assim, com entendimento e maturidade, independente de um espectro. Eu vejo que o peso do diagnóstico, muitas vezes, não explicado, profissionais que fazem avaliações e não trazem isso de uma forma do entendimento do paciente, é muito mais prejudicial do que ajuda no relacionamento. Tá? Estou falando do relacionamento, não do tratamento medicamentoso, que isso é necessário, é importante, mas nos relacionamentos, muitas vezes, como o profissional dá essa notícia, traz essa notícia, muitas vezes prejudica os relacionamentos, porque a pessoa parece que ela tem que ter aquele manual para dizer quem ela é, né? Que é uma coisa que a gente tem que pensar. Ninguém chega na outra pessoa e diz assim, eu tenho um transtorno de ansiedade, então você precisa lidar com isso. Não, sou eu que tenho um transtorno de ansiedade, eu tenho que aprender a lidar com esse transtorno de ansiedade para me relacionar. Então, quando a gente fica esperando sempre que o outro dê conta disso, em qualquer situação, né? Se a gente pensar, olhar, agora está tendo a reprise da novela Vale Tudo, não é? Então, olhar a Heleninha da novela é como todo movimento no entorno mantém o transtorno que ela tem. Então, no entorno está sempre cuidando, está sempre
dizendo como tem que fazer, você tem que lidar dessa forma, você tem que lidar da outra. Tá, mas quem tem que lidar com isso é a Heleninha, que tem que fazer uma terapia adequada e poder melhorar essa coisa e encarar a questão do alcoolismo que ela tem. E outra coisa que me parece que tem mais com o alcoolismo é uma comunicação em si, né? Mas que a gente possa entender que a pessoa tem que ter a responsabilidade sobre si mesma e fazer esse tratamento. Sim, comunica para quem está contigo, para quem está construindo o relacionamento, para dizer que, às vezes, a pessoa está de uma determinada forma e não é você, e não é com você, mas é com a pessoa, com ela mesma. E você poder, que você que está se relacionando com essa pessoa, é poder dar a ela esse tempo e esse espaço. E aí a gente vai falar, né, em qualquer dos transtorno, ou mesmo pessoas que não têm diagnóstico. É preciso construir o relacionamento, aprender como a outra pessoa funciona e tocar a vida para frente, porque é disso que é feito a vida, não é? Sim, mas esse ponto que você falou é realmente, observando, né, como eu te falei, eu tenho muitas pessoas próximas que passam por essas situações, é um olhar do parceiro, de entender como então eu posso te ajudar, já que você quer evoluir, já que você quer passar por esse processo de entendimento, e como você vai sinalizar isso também para o outro, né? Se você tem a intenção, que nem a minha tia que está agora namorando um senhor, um homem com 47 anos que tem o espectro, ela descobriu recentemente que ele viaja bastante, que ele ainda, em uma da cidade onde a filha dele mora, ele mora com a ex-esposa. E ele não consegue sair, desvincular há 7 anos desse casamento. Não tem mais nenhum relacionamento afetivo, mas ele não consegue sair, desmembrar, porque para ele aquela desconstrução é muito difícil. Eu falei, tudo bem. Para um autista, talvez ele não saiba fazer isso, ele não tenha aprendido, ninguém Ficou um nunca pouco mais difícil, ficou mais talvez. difícil. Então ele pediu 2 semanas para conseguir fazer isso, porque ele nunca mais se relacionou com ninguém, só com a ex-esposa, e depois ficou 7 anos sozinho. Eu falei, então é um processo mais lento, mas ele sabe, se ele não sabe fazer isso, você pode ensinar. Dei umas dicas para ela de como comunicar, de como desenhar mesmo para ele o que ela quer, porque às vezes ele não vai entender. Pra ele é mais fácil assim. Então vamos terminar? Você quer terminar comigo? Porque eu tô te causando um transtorno na sua vida e eu não quero. Sim. Não, não é isso. Eu não quero terminar com você. Eu quero que você saia dessa situação. Você não sabe como fazer? Então vamos lá que eu te ajudo a sair. Então, essa comunicação de saber com quem você está lidando é para isso. Para saber também se você consegue lidar com isso e está disposta também a lidar, né, a auxiliar essa pessoa que quer evoluir nisso. Então, eu acredito que seja por isso a importância também de falar para o outro que você tem o diagnóstico, mas não para se condicionar a ele, mas para superar e evoluir com ele, né? É por aí. Os relacionamentos, eles podem e devem existir de qualquer forma. Eles podem e devem existir aprendendo, se conhecendo e conhecendo a outra pessoa que está no relacionamento. Assim é possível que o relacionamento cresça, que os dois criem uma história muito maravilhosa, independente do diagnóstico que cada um tem. Se você gostou, deixe seu like, seu comentário e esteja conosco aqui no próximo sábado.